Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Alegria poder estarmos juntos no nosso terceiro dia dessa preparação, podemos dizer, uma santa preparação para a nossa consagração a São José. Já aí com o nosso coração se abrindo para este momento poderoso e profético de oração. Hoje eu quero pedir a intercessão dos nossos anjos, para que eles venham nos proteger de todo mal, de toda distração, de tudo aquilo que hoje você está preocupado, para que nada possa te roubar dessa preciosidade que é a preparação para a nossa consagração. Entregue agora para Jesus, faça um breve momento de oração, de abandono. Diga: Jesus, está tudo em tuas mãos. Nada pode me roubar do teu amor e da tua presença. José venha me ajudar, que São José venha me defender, que São José venha me guiar para mais perto de ti, Jesus. Amém? Vamos dar início, então, ao nosso terceiro dia? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Página 33 do nosso livro, do nosso não, né? Do Padre Donald, página 33. Terceiro dia. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a este privilegiado santo e o proveu com tudo o que ele precisava para ser digno representante. São Pedro, Julião e Marte. Veja, isso é profundo. Vamos ter várias outras reflexões, mas veja, Deus chamou alguém de pai. Ele é o pai. Ele é o Pai Supremo, Pai Celestial. Mas humano, humanado Deus, humanado Jesus Cristo, chamou um homem na face da terra de pai. Este homem realmente era santo em vida. Às vezes a gente costuma dizer, quando vê uma pessoa muito de Deus, né? A gente fala: nossa, fulano é santo, santo em vida. Gente, nós podemos dizer isso sem medo de cometer nenhum tipo de heresia, né? Ou até mesmo de elevar uma pessoa, sem que ela tenha a dignidade de receber esse título. São José, sim, ele foi um santo em vida, porque Deus jamais o chamaria de pai, se ele também não fosse um santo pai. Olha que forte, né? São Pedro nos traz essa reflexão já no início da nossa meditação. Deus, Pai, ama você. Ele ama tanto que enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo. Mas salvá-lo não é a única missão que o Pai entregou ao seu Filho. Ele enviou seu Filho para salvá-lo e torná-lo um filho de Deus. Por meio de Jesus, você pode ter uma relação filial com Deus Pai. Por meio de Jesus, você pode clamar: Abba, Pai. Você foi criado para ser o filho de Deus. Eu fui criada para ser uma filha de Deus. Esse é o propósito da sua existência. E só há um caminho ao Pai: Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder de levá-lo ao Pai. No entanto, no amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no seu crescimento espiritual e jornada até o Pai. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em sua vida. Eita glória! Olha isso! Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus Cristo. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra. E este foi São José. Jesus viveu sob o teto de São José. E sendo seu filho, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total a São José.
Jesus amou, obedeceu e imitou seu pai terreno. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Meu Deus do céu! Que é isso, Brasil? Quem foi este homem? Jesus se deleitava com seu conhecimento. Jesus se deleitava em ser conhecido como o filho de José. Nós também devemos considerar uma honra ser seus filhos. Se, segundo os desígnios do Pai, Jesus precisava de São José, quanto mais precisamos dele também. A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Olha isso, Deus! Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino de contemplar perpetuamente a presença do seu Pai Celestial. Em vez disso, São José, ele foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com as demandas da natureza humana. Deus Pai não tem natureza humana. Cada vez que Jesus via São José, o ouvia falar, o observava trabalhar ou testemunhava seu amor casto por Maria, a humanidade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. Deus escolheu fazer de José a sua imagem mais tangível na terra, o depositário de todos os direitos da sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem que é a Senhora dos anjos e dos homens. Beato Guilherme José Chaminade. O que o Pai Celestial fez por Jesus, ele deseja fazer por você. Ele também deseja nos dar um pai, né? Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal de São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Deus planejou essas entregas tanto de Jesus a São José, quanto dos membros da igreja a São José desde a eternidade. Elas não foram feitas ao acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus. Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual também. Jesus é aquele que vemos mais perfeitamente, a imagem da misericórdia e do amor de seu Pai Celestial. Como ele disse, quem me viu, viu também o Pai. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que, para ele, a imagem terrena de seu Pai Celestial, São José. Este santo homem, São José, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. São Bernardino de Sena. Agora, nós vamos para a leitura a respeito do Pai espiritual. Página 162. Pega comigo, página 162. Nosso Pai espiritual. Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram um relevo que São José, assim como cuidou do amor de Maria, se dedicou com empenho jubiloso e educação de Jesus Cristo. Assim também guarda e protege o seu corpo místico, que é a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. São João Paulo II. Você já pensou em São José como um pai? Aquele que
educa, aquele que ama, aquele que pega no colo, aquele que é um herói, aquele que é o protetor. Você já pensou? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? Vai respondendo aí no teu caderno. Vai colocando aí. A igreja sempre teve Maria como sua mãe, a mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. E para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia pessoas, inclusive padres da igreja, que não estavam totalmente convencidos de que São José podia ser chamado o pai de Jesus. Eu fico pensando como é que foi esse começo, né, gente? Deve ter sido, assim, uma grande loucura. Um falava uma coisa, outro falava outra, né? E apesar de a Escritura se referir a São José como pai de Jesus, muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado o pai de Jesus de maneira alguma, porque quem era o pai era quem? Era Deus. Então era como se eles entendessem que se eles chamassem São José de pai de Jesus, era como se eles estivessem cometendo uma blasfêmia, uma heresia. Olha só que coisa, né, gente? Eles tinham reserva quanto a esse título porque não queriam que as pessoas pensassem que São José fora o pai biológico de Jesus. E realmente, né, tem muita confusão. E as pessoas se confundem mesmo. No fundo, eles não queriam macular a crença da virgindade da Virgem Maria. Somente com Santo Agostinho, no século IV, a paternidade de São José foi explicada com clareza pela igreja. Num dos seus sermões, Santo Agostinho diz que São José, embora não tinha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu para com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Depois dos esclarecimentos de Santo Agostinho, nunca mais se questionou a paternidade de São José. Bendito seja Santo Agostinho, hein, gente? Também essa mente que Deus iluminou, essa inteligência, né? E essa forma de explicar a fé, de explicar Deus que Santo Agostinho tinha. E como São José é verdadeiramente o pai da cabeça, do corpo místico de Cristo, ele é necessariamente o pai dos outros membros do corpo de Cristo. Este entendimento sobre o patrocínio e a paternidade de São José, aos poucos, encontrou o caminho dos escritos dos santos e dos místicos. Olha que bonito. Eu não sabia disso, gente. Estou sabendo agora sobre essa questão de Santo Agostinho ter sido aquele que foi clareando, descortinando esse mistério da paternidade de São José. Olha que bonito isso. Graças às Escrituras, sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai. Graças à tradição, sabemos que São José cuida do corpo místico da igreja, a igreja tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você, pessoalmente? O que para você isso significa? Tá pensando? Escreve aí. Bem, você e eu, nós aqui, nós somos membros da igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? A resposta é sim, né, gente? Claro que é sim! No século XIX, o próprio Cristo disse à serva de Deus, Maria Marta Chambon, que chamasse São José de pai. Olha isso! Essa santa irmã recebeu graças extraordinárias de Jesus, Maria e São José, e é conhecida como a mística das Santas Chagas. Eis o que Jesus disse para ela. Tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Eita Deus! Gente, eu chego a
dá uma aquecida aqui na alma, viu? Por meio do batismo, você se torna um filho de Deus e um membro da sua família. Jesus é o Senhor, Jesus é o seu Senhor, Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. É também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Eis o que eu quero dizer. Se Jesus é seu irmão, os pais dele são seus pais. Não fisicamente, é claro, mas espiritualmente. Mais especificamente, a mãe de Jesus se torna sua mãe. Minha também. E o pai de Jesus, o seu pai, e o meu pai também. Se Maria é sua mãe e Jesus é seu irmão, São José tem de ser o seu pai. Qualquer homem casado com sua mãe é seu pai. Uma vez mais, a relação filial que você tem com São José não é biológica. Nem era biológica no caso de Jesus. Mas isso não significa que a paternidade de São José não é real. A paternidade espiritual de São José é muito real. Do contrário, chamar o Pai Celestial de Jesus, o nosso Pai Celestial, não faria sentido algum. Chamar Jesus de Pai. Deus é o nosso Pai Celestial. Para nos aprofundarmos na paternidade espiritual de São José, atendemos às francas palavras de São José Maria Escrivá. Há qualquer coisa que não me agrade no título de pai adotivo, com as que às vezes se designa José. Porque tem o perigo de fazer pensar que as relações entre José e Jesus eram frias e externas. Certamente que a nossa fé nos diz que não era pai segundo a carne, mas não é essa a única paternidade. São José Maria Escrivá está nos dizendo que, por mais que São José não seja o pai biológico, ele não foi menos pai para Jesus. Ele foi um pai presente, autêntico e verdadeiro. Não há nada de errado em nos referirmos a São José como o pai adotivo de Jesus. Afinal de contas, pai adotivo é um dos títulos oficiais empregados na ladainha de São José. São José Maria o conhecia e aceitava. No entanto, ele está coberto de razão quando diz que a paternidade biológica não é um único tipo de paternidade. São José está aprofundando, hein, gente? Vocês estão prestando atenção? Presta atenção. Vocês estão anotando algumas coisas? Ótimo. Vamos seguindo. Podemos dizer com certeza absoluta que o menino Jesus, quando olhou para São José e falou com ele pela primeira vez, não exclamou, pai adotivo. Não. O divino infante berraria, em aramaico, pai, talvez papai. Ora, não há nada de errado com o termo pai adotivo, mas temos de reconhecer que o Novo Testamento nunca se refere a São José como pai adotivo de Jesus. Isso é fato. Um exemplo concreto, em certa ocasião, Maria e José perderam de vista o menino por 3 dias. Os pais de Jesus o procuravam ansiosos. E quando finalmente o encontraram, sua mãe lhe disse, eis que teu pai... Gente, isso aqui é fantástico. Teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Maria não disse a Jesus, teu pai é adotivo, e eu te procurávamos. A paternidade de São José era mais que uma custódia jurídica. Sua relação paternal com Jesus era autêntica, pessoal, moral e amorosa. Esse é o tipo de paternidade que São José quer oferecer para você e para mim também. São José é o melhor pai de todos e sua paternidade espiritual foi planejada
desde toda a eternidade. Receba isso que Papa Bento XVI escreveu a respeito disso. Há uma única paternidade, aquela de Deus Pai, o Criador do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Entretanto, nos diz Papa Bento XVI, foi concedido ao homem, criado à imagem de Deus, participar na única paternidade de Deus. Ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é pai sem ter exercido uma paternidade carnal. Não é o pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai, e todavia exerce uma paternidade plena e completa. Ser pai é primariamente ser servidor da vida e do crescimento, da formação, né, do exemplo, do testemunho. Neste sentido, São José deu provas de uma grande dedicação. Vamos aplaudir São José. Meu Deus! Que homem, que santo! Como não tê-lo como pai, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sei como é que tem gente que não consegue olhar e ver isso e trazer essa força para perto de si. Talvez você se pergunte, mas por que Jesus precisou da paternidade de São José, já que Deus é o pai de Jesus? Por quê? Essa é uma boa pergunta. Em essência, Jesus precisou ter José como um pai, porque a natureza humana de Jesus assim pedia. Ele precisou descer. Ele precisou se encarnar. Antes, nós víamos lá o cordeiro que vinha aplacar a ira de Deus. O cordeiro colocado pelo primeiro sacerdote, Arão. Sacerdote aspergia, né, o véu do templo, para quê? Para aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados. Só que a humanidade não segurava a ira de Deus por todos os pecadores. Precisava vir a divindade. E Jesus, para ser humano, precisou de uma família. Deus falou, eu quero que você venha para uma família. E aí ele veio. Quando se encarnou, o Filho de Deus se submeteu ao pré-requisito antropológico humano, de precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Jesus, o Verbo encarnado, não é um ser puramente espiritual, que eu acabei de dizer. Ele é o Deus homem. E como tal, tem uma natureza divina e uma natureza humana. Que é isso, Brasil? Que preparação é essa? Tá aqui abrindo, descortinando a nossa vida para nos ensinar sobre este mistério da encarnação. Olha que coisa mais fantástica. Isso aqui é uma catequese, gente, essa preparação. Eita glória! Em sua natureza humana, Jesus teve necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Deus, Pai, não tem corpo, nem emoções ou paixões, porque jamais se encarnou como o seu filho. O Pai Celestial não pode tocar, abraçar ou andar ao lado do seu filho encarnado. Assim, Deus Pai confiou o seu filho aos cuidados de um vigilante e amoroso pai humano. Jesus ia precisar disso na humanidade. E aí Deus falou, você vai, meu filho, para salvar a humanidade, mas você vai ter umas necessidades lá que o homem precisa. Então eu vou te dar um para você não passar necessidade de nada. Brasil, me segura, Deus! Eu vou ao delírio com essa consagração. Deus cuidou de tudo, como até hoje ele tem cuidado de tudo. Ele pensa nos detalhes. Olha isso. E presta atenção. Ele não deixou São José só para Jesus, não, tá? Ele está dividindo comigo, com você. São José ocupa o lugar do Pai Celestial e ele foi confiado cuidar da natureza. Ele foi confiado cuidar da natureza humana, do crescimento e do desenvolvimento de Jesus. Graças à paternidade de São José, Jesus chegou à plenitude da sua maturidade, responsabilidade, obediência, honestidade. Quem ensinou ele a ser isso? São José.
trabalhar, acordar, ter hora para dormir, ter hora para acordar, ter posição para sentar numa mesa, educação diante da comida. O crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça deu-se ao âmbito da Sagrada Família, sobre o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, com conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. Quem disse isso? São João Paulo II. Se a natureza divina, nossa, gente, isso é profundo demais, né? Isso é encantador. Se a natureza divina de Jesus não precisava de nada de São José, a natureza humana de Jesus exigiu sua paternidade. Quando se rebaixou e assumiu a natureza humana, o Filho de Deus se submeteu às leis do crescimento e do desenvolvimento humano. Para que atingisse a maturidade, Jesus precisou de quem? De uma mãe, de um pai e de tempo. Todas as crianças precisam disso. Faz parte da natureza. E quantos de nós, isso aqui vem até como formação para nós, que somos pais, queremos que as crianças sejam adultas. Veja que São José e Nossa Senhora soube passar por todas essas fases com Jesus, formando ele para ser um homem e Deus. Essa aqui é uma responsabilidade muito forte. Sobre este assunto, o venerável Fulton Sheen nos dá um número interessante. Quem pensa que a igreja dá atenção demais a Maria, que atente para o fato de que nosso Senhor deu sua vida 10 vezes mais a ela do que os apóstolos. Vou repetir. Quem pensa que a igreja dá atenção demais a Maria, que atente para o fato de que nosso Senhor deu sua vida 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Em outras palavras, os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, enquanto Maria passou 30. Aqui ele está dizendo mais de 30. Por isso, por que isso importa? Porque a natureza humana de Jesus precisava aprender certas coisas com o amor materno e o exemplo de sua própria mãe. Rapaz, meu Deus do céu, quem foi esses dois, gente? São José e Nossa Senhora. Nosso Salvador não é um robô e nem um anjo. Em sua natureza humana, ele precisava de uma mãe que o ensinasse sobre a vida humana, sobre abraço, sobre pedir bênção, sobre respeito, sobre amor, sobre ter gratidão, sobre ser grato. Mas sua mãe não foi a única que o ensinou. Por mais que a mãe seja importante no desenvolvimento da criança, há certos limites para o que ela pode ensinar, especialmente ao menino. E isso é verdade, porque eu sou mãe de um menino e eu posso afirmar isso. É realmente verdade, tem coisa que tem que ser o pai. Jesus é um varão. E como tal, ele precisava de um pai que o ensinasse o que é ser homem. Ai, Jesus, me abana com teu leque de glória. Jesus precisava da paternidade de São José como modelo de masculinidade. Somente um pai pode dar isso a um filho. E é verdade. Como foi que Jesus aprendeu a se sacrificar como homem? Sem fraquejar, sem esmurecer, mas ser firme. Ele teve um exemplo diário do seu pai. Onde foi que Jesus aprendeu a trabalhar como homem? Na carpintaria de seu pai. Como foi que Jesus aprendeu a orar e a adquirir os modos de um cavalheiro? Ele aprendeu tudo isso com seu pai, São José. Segundo o plano divino, um pai terreno, humano, era absolutamente necessário na vida de Jesus. Você com certeza já ouviu o ditado: tal pai, tal filho. Bem, essa é uma verdade. E o mesmo Jesus falou do poder que pode ter o exemplo de um bom pai. No Evangelho de São João, ele diz: em verdade vos digo, o filho não pode
de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer o Pai, o faz igual o Filho. Nosso Senhor disse essas palavras relativamente ao seu Pai Celestial, mas elas também se aplicam àqueles aspectos da natureza humana de Jesus, fortalecidos pelo exemplo de São José. Vamos lá, Papa Bento XVI também diz a respeito disso. José cumpriu plenamente o seu papel paterno sob todos os aspectos. Certamente educou Jesus na oração, juntamente com Maria. Ele, em particular, tê-lo-á levado consigo à sinagoga, aos ritos do sábado, assim como a Jerusalém, para as grandes festas do povo de Israel. José, seguindo a tradição judaica, terá guiado a oração doméstica, quer no dia a dia, de manhã à noite nas refeições, quer nas principais festas religiosas. Assim, no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré, entre a casa simples e a carpintaria de José. Jesus, ele aprendeu a alternar oração e trabalho e a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. Quem disse isso? Papa Bento XVI. Jesus passou décadas aprendendo as virtudes varonis com seu pai. Jesus queria ser como o seu pai, São José. Jesus tem o seu pai terreno em tal estima que ele quer que você também seja filho de São José. Ele quer que você se assemelhe a São José. Ele quer também que as pessoas confundam você com São José. Mas por que precisamos da paternidade de São José quando já temos um pai biológico que partilha a natureza e deve cuidar de nós? Permita-me oferecer uma resposta, diz para nós o padre, a essa pergunta lhe fazendo outras. O seu pai biológico é esposo da mãe de Deus e pai de Jesus Cristo? Ele tem o grau máximo de todas as virtudes? Ele é a cabeça da Sagrada Família e patrono da Igreja Universal e terror dos demônios? Jesus quer que você goze da paternidade espiritual de São José, porque nenhum outro homem é mais apto a servir de modelo e verdadeira paternidade. A paternidade espiritual de São José pode aproximá-lo dos corações de Jesus e de Maria e fazê-lo crescer em virtude, protegê-lo de Satanás e ajudá-lo a alcançar o céu. Dito isso, preciso deixar claro que o objetivo da paternidade espiritual de São José não é tomar o lugar daquele de seu pai biológico. Não é nada disso. Da mesma forma que a maternidade de Maria não substitui sua mãe biológica. A paternidade espiritual de São José e de Maria deve completar o testemunho e o amor de seus pais terrenos, ajudando-o a crescer na vida espiritual, especialmente nas virtudes e na santidade. Como sorte, seus pais biológicos deram a você o melhor de si, amando, educando, alimentando, abrigando-o, vestindo-o, protegendo e corrigindo. Se eles foram virtuosos e santos, você pode se considerar extremamente afortunado. Hoje, infelizmente, muitos não têm essa experiência. E é engraçado, porque parece que Deus já sabia que hoje nós experimentaríamos uma grande bagunça sobre pai e mãe. Porque a confusão não entrou só nas ideologias, ela entrou no comportamento. Hoje tem mãe que se comporta como pai e tem pai que se comporta como mãe. E isso na cabeça dos filhos é uma bagunça.
Você pode dizer, às vezes, até mesmo que você conhece, e talvez você precise olhar para o seu papel de pai, para o seu papel de mãe. Qual você tem sido? E olha que bonito essa consagração. É para que a gente, se a gente não teve um exemplo, se a gente não teve a quem a gente seguir como exemplo, São José ficou para nós como exemplo. Deus sabe de tudo, né? Deus sabia de tudo. O que seria essa geração, o que seria esse ano de 2024 para nós. Deus sabe de tudo. Vamos continuar. Hoje, infelizmente, muitos não têm essa experiência. Vivemos num mundo decaído e a maioria das pessoas tem visto e experimentado as faltas de imperfeições de seus pais. Entretanto, tendo São José e a Virgem Maria como pais espirituais, eu sou agraciado com pais e modelos perfeitos. Não há dúvida de que somos filhos de Maria, e essa é a nossa glória e consolação. Mas também somos filhos adotivos de São José, o que não é pouco para a confiança que nele depositamos. Quem disse isso foi o beato Guilherme José Chaminade. Jesus quer que você aceite São José como seu pai espiritual. Essa é a verdade, seja o seu pai biológico um santo ou um pecador. São José ele é o maior, o mais amoroso e santo de todos os pais. Ele é o pai de todos os cristãos e o modelo perfeito de amor paternal. O beato Guilherme José Chaminade ainda diz: ele, São José, é o pai dos cristãos, porque é o depositário da semente da graça que gera os cristãos. E já que ele é nosso pai, que imitemos os seus atos. Se a paternidade espiritual de São José é tão importante, por que Jesus não nos avisou disso 2000 anos atrás? A resposta mais simples é a seguinte: porque isso teria causado confusão na cabeça das pessoas. Jesus teria confundido os seus discípulos se lhes falasse sobre o Pai e, ao mesmo tempo, sobre a paternidade espiritual de São José. Nossa, gente, isso é verdade. Porque se tem uma coisa que nós sabemos fazer é confundir tudo, entender tudo errado e fazer tudo monarquia. Jogar tudo dentro do balaio, né? Jogar tudo dentro do liquidificador e achar que tudo é igual. Jesus, com a sua plenitude de sabedoria, olha só. Essa é a razão mais provável para que Jesus não tenha começado a pregar publicamente antes do falecimento de São José. Jesus quer que os seus discípulos conheçam as virtudes, os prodígios e a paternidade espiritual de São José, mas não em nome da sua missão. Ele teve de deixar a revelação deste mistério para o Espírito Santo e para a igreja. E veja que é bonito isso, né? É bonito a gente perceber que Deus, ele conhecendo todos nós, ele sabe que se ele entregar tudo de uma vez, nós não damos conta de suportar as glórias e as revelações dele. Nós não damos conta. A gente cai no meio do caminho. Que Jesus não tenha falado aos seus discípulos sobre São José não é de modo algum indicativo de que ele o menosprezasse. Pelo contrário, o silêncio de Jesus a respeito de seu pai revela a extrema santidade de São José. Jesus compreendeu São José a ponto de saber que ele estaria mais que disposto a se afastar para que Jesus pudesse dar prioridade à vontade do Pai Celestial. Por amor a Jesus, São José estava mais do que disposto a sair de cena e parecer irrelevante. São José quer apenas uma coisa: que Jesus cumpra a missão que lhe foi dada pelo Pai Celestial. São José não se importa com os holofotes. E Jesus ama isso nele. A humildade de São José dá testemunho da sua grandeza. Mas é chegada a hora em que, para o bem da humanidade, o Espírito Santo deseja revelar por completo e a todas as nações as virtudes, os prodígios e a paternidade espiritual de São José. Esse grande mistério foi reservado para o momento em que a igreja e o mundo mais precisem dele. É o tempo de São José.
Você pode escrever no teu caderno aí? É o tempo de São José. É o tempo dele. Nós, nos nossos dias, desculpa, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. E por quê? Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. As crianças, elas têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando cresce com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e o caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir esses erros e estabelecer a ordem na igreja e no mundo. O que esperar então da paternidade espiritual de São José? O quê? O que ele fará por nós? São José nos ama e por isso ele fará com prazer as mesmas coisas que um pai biológico faz pelos seus filhos, mas em nível espiritual. Ele vai nos alimentar, abrigar, vestir, educar, proteger e corrigir espiritualmente. Esse é o papel de um pai. A a correção, ele faz todas essas coisas por Jesus, nosso irmão. E é claro que São José também atendeu por muitos anos às necessidades físicas de Jesus. O venerável Papa Pio XII, Pio XII, quero dizer, diz assim: se São José comprometeu-se de corpo e de alma a proteger e prover a pequena família de Nazaré, não pensais que agora no céu ele é o mesmo Pai amoroso e guardião de toda a igreja e de todos os seus membros, como foi da sua cabeça na terra? Pelo mesmo fato de que a Santíssima Virgem é a mãe de Jesus Cristo, ela é a mãe de todos os cristãos, a quem deu a luz no Monte Calvário, em meio aos extremos suplícios da redenção. Jesus Cristo é, de algum modo, o primogênito dos cristãos, os quais, pela adoção e pela redenção, são seus irmãos. E por essas razões, o santo patriarca São José contempla a multidão de cristãos que forma a igreja como confiados especialmente a seus cuidados. Quem disse foi o Papa Leão XIII. Santa Teresa de Ávila também diz a respeito de São José: quem não encontra um mestre que lhe ensine a oração, tome este glorioso santo como mestre e não errarás o caminho. Estar sobre o manto paterno de São José é uma enorme graça na vida espiritual. Na tradição carmelita, o manto de São José é um tema muito recorrente em representação artística do santo. Seu manto é um símbolo de segurança e proteção paternal. Assim como Maria protege os seus filhos sob o seu manto materno, São José amorosamente protege os seus filhos sob o seu manto paterno. Na tradição devocional, aqueles que amam a São José, às vezes rezam a novena ao manto sagrado. As novenas duram normalmente 9 dias, mas a do manto sagrado consiste em 30 dias de oração em honra aos 30 anos que José viveu com Jesus Cristo. A novena do manto sagrado é considerada uma das mais eficazes de todos os tesouros da igreja. Ponha-se sobre o manto paternal de São José, abra o seu coração para a paternidade espiritual de São José e experimente o amor
do melhor pai de todos. Papa Leão XIII também diz: é, portanto, conveniente e sumamente digno do bem-aventurado José, que assim como tutela na família de Nazaré, provendo-lhe em todos os momentos, ora proteja e defenda com o manto do seu patrocínio celeste toda a igreja de Cristo. Glorioso São José, esposo da Virgem Maria, nós te rogamos pelo coração de Jesus Cristo, que nos conceda a tua proteção paternal. Amém. São Francisco de Sales. Gente, olha que eu fico assim impactada com tudo isso. Impactada com como Deus pensou em tudo em ter nos dado São José como pai. Vamos agora rezar a ladainha de São José, que é a oração para todos os dias. Prepara o seu coração para a gente poder rezar essa jaculatória que hoje nós meditamos. São José é o pai, aquele que é o pai, aquele que é o pai espiritual. Ladainha São José, página 311. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de nossa casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da mãe, de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-nos São José. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e que você possa assumir. Hoje eu tenho um pai espiritual, que é São José. Até amanhã, no quarto dia, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.